meus irmãos. Vamos ler o Salmo 36, versículo 6. Salmo 36, verso 6. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo, Senhor. Tu conservas os homens e os animais. Nós temos a oportunidade de chegar diante de Ti e desejamos receber algo de Ti. Aquilo que o mundo não deseja. Queremos as bênçãos espirituais. Queremos mais do Senhor, porque somente estas coisas que nos prepara para a vida eterna. Manifesta seu grande poder de luz, de revelação aos nossos corações, para que sejamos uma verdadeira bênção nas tuas mãos. Tira de nós todo o mal, afasta de nós tudo aquilo que não te agrada e conceda-nos vida abundante, vida espiritual, de poder e fé. No nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Pode sentarmos. A montanha mais alta. Deus sempre tem algo a ver com o monte. Desde o princípio da Bíblia você verá isto. Ele tem algo a ver com o monte. Para trazer a lei, precisou de um monte. E talvez ficamos a perguntar, para que isto? Né? Para que um monte não podia ser numa planície? Porque no monte sempre mais alto é que ele manifestava. Então a gente vê que Deus tem algo a ver com o monte. Desde o natural ao espiritual. Nós precisamos acompanhá-lo em cada uma de suas manifestações e em cada monte que ele manifesta. Monte, montanha, colina, isso tudo está falando de algo que Deus manifesta em seu dia. Agora, havia muitos montes, mas Deus manifestou num monte. Quantos montes haviam? Mas ninguém podia tocar num monte onde Deus estava. Deus não estava nos outros montes. Então não estamos falando de monte, por ser uma montanha de terra, mas quando Deus está naquela montanha de terra. Estamos falando em monte por causa disso. Quando Deus estava naquele monte, se uma
um animal tocasse no monte, tinha que matar aquele animal. Porque Deus estava sobre aquele monte. Logo você aplica as coisas também aos humanos, que é um monte de terra, que não pode ser tocado também. Certos seres humanos. Então a gente pensa, será todos? Bom, é bom não tocar em nenhum, mas você tem que entender o monte de terra que Deus está. Deus estava num homem que o próprio Deus já havia parado de tratar com ele, mas Davi respeitou aquele monte. Davi teve liberdade de matar Saul, que era seu inimigo. Saul queria matar Davi. E um dia, Davi tomou todos os soldados de Saul dormindo. E ele entrou no meio dos soldados e tirou a espada do rei, que era o suficiente para ele, e subiu a montanha. E depois deu um grito lá de cima, porque os que guardavam o rei não tinham guardado o rei na hora certa. De quem essa espada? Era o rei que tinha a espada. Então a sua vida estava nas minhas mãos, mas eu não toquei no ungido do Senhor. Isso é o que estava no coração de Davi. E se você olhar, Saul já estava sendo reprovado por Deus, mas Davi não tocava nele. Saul queria matar o ungido Davi, mas Davi teve liberdade e não matou a Saul. Então Deus sempre operando numa montanha literal, numa montanha de terra, um homem, porque Saul era a montanha mais alta de Israel, era Saul, porque ele era o homem mais alto, dos ombros para cima, diz a Bíblia que ele sobressaía a todo Israel. Então ele não era um hominho igual a nós, ele era um grande homem, uma grande montanha, mas já estava no tempo de sua reprovação. Mas nem assim Davi ousou tocar no ungido do Senhor. A gente deve perceber quando Deus deu uma mensagem para certas pessoas e não tocar. Porque eu tocar com uma espada é tocar com uma língua. A língua é uma espada afiada. Seta afiada, a Bíblia chama isto. Então você, quando toca com a língua naquela pessoa ungida, Deus tem uma linhagem ungida. Talvez você depois fique falando, não toque nisso, não toque naquele. Espera lá, você não tem que tocar em nada, mas você tem que saber qual a pessoa ungida naquele dia. E Saul era ungido para aquele fim, ainda que uma escolha dos homens, mas ele era ungido como rei de Israel e ele tinha que ser respeitado. Então, cada pessoa pode ser ungida no seu posto de dever como profeta, apóstolo, pastor, evangelista e mestre. Não toqueis nos meus ungidos, nem façais mal aos meus profetas, diz o Senhor. Então, cada um de nós precisamos sempre manter respeito pelas pessoas. Quando você fala em certos nomes, tem que respeitar. Não é o Joaquim Gonçalves, é o pastor. Entende? Porque é ungido para aquele fim, para semear a mensagem. Então a gente tem que respeitar. E as pessoas
tratam de qualquer maneira. Fulano errou, mas o Saul também tinha errado. O Davi também tinha errado, mas não podia tocar neles. Você tem que saber que tem homens, não é que eles têm privilégio de errar, mas eles são homens que foram usados por Deus e eles tiveram que errar, para que os homens tirassem a visão deles e olhassem mais na palavra. E nem assim isto aconteceu. Mas se você se atreve a chegar e meter a língua onde não lhe é devido, então você vai pagar por aquilo ali. Então eu estava notando como Deus trabalha em monte. O Salmo 24, 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Deus sempre está falando em monte. Quem subirá ao monte do Senhor? Um lugar onde se busca a Deus. Aí não é questão de você pegar e ir para uma montanha aí e buscar a Deus. Você vai num monte que Deus não está. Quando você via William Branham ir no monte, onde é que Deus estava? Deus não estava no outro monte. Onde William Branham estava, era o monte que Deus estava. E Deus mostrou para ele que ele tinha até que mudar de Jeffersonville para Tucson. É quando Deus muda de lugar, você teria que mudar também. E o William Branham teve que mudar, ter uma casinha para ele em Tucson, quando o lugar da morada dele era Jeffersonville. O tabernáculo em Jeffersonville, mas tinha que mudar para lá, porque era tempo da revelação. Era na montanha de Tucson. Era exatamente ali onde Deus desceria. É no monte pôr do sol. Era ali que Deus falaria com o seu profeta. Então o profeta teve até que partir para aquele lado, mudar para lá, ter suas dificuldades, crianças na escola, tira daqui, passa para lá. Não é porque ele queria, Deus, porque tem hora que as pessoas mudam porque quer. Não, Branham não. Branham mudou porque Deus queria que ele mudasse. Deus deu a visão para ele, que ele tinha que fazer aquilo. E tem pessoas que têm visão, que Deus mandou fazer, Deus não mandou nada. Deveria ter temor de Deus, de usar o nome de Deus, dizendo, Deus mandou eu fazer isso, quando Deus não mandou fazer nada. É a mesma coisa que Deus está pregando, eu falo assim, irmãos, Deus mandou eu cantar. Deus entende de música, irmãos, ele vai falar, você não é próprio para cantar, põe outro. Entende? Tem que ser assim, Osmar, vai tocar. Tocar o quê? Deus mandou eu tocar. Não, Deus não mandou eu tocar, se eu não sei. Não nasci para aquilo. As pessoas sempre querem tomar o lugar da outra. O seu lugar que é o próprio. A mulher muitas vezes quer tomar o lugar do marido, o lugar dela que é o próprio. Mas ela quer tomar o lugar do marido, ela quer administrar, quer fazer as coisas. Enquanto que o lugar dela é ficar calada na igreja e em casa também, quieta. Aí os outros dizem, você é machista. A Bíblia, se você chama de machista, você tem que chamar a Bíblia de machista, Paulo de machista, Pedro de machista, Branham de machista, Deus de machista. E você é um demônio. Você deveria saber o que eles fizeram, o que eles doutrinaram, a forma de suas doutrinas, é para o tempo certo, e cada pessoa no seu lugar certo. Não adianta a gente estar num lugar, a gente quer aquele lugar, mas aquele lugar não é da gente. Quantas pessoas estão ambicionando a presidência da República, mas não é para aquela pessoa. Tem a hora certa. Tem até a hora certa de uma mulher, talvez, tomar a Casa Branca, nos Estados Unidos. Tem até a hora certa. Se tem que cumprir mais profecias do irmão Branham, que não seja apenas a igreja, mas que seja uma mulher mesmo, tem a hora certa. Já passou por todo esse tempo e até aqui ainda não entrou uma mulher, mas tem a hora certa. As pessoas têm que entender.
E é para mostrar, as que têm feito isto, têm quebrado os países. Vocês que ouvem notícia devem saber melhor que eu sou muito ruim para guardar notícia. Mas as que têm sido lideradas, os países liderados por mulher, têm se quebrado. Mas tem que ainda acontecer mais. Essas coisas precisam acontecer. Você não pode evitar. Mas ela não pode, aqui não pode. Deixa cumprir a Bíblia. Deixa cumprir a palavra, deixa cumprir as profecias. Deixa a coisa acontecer. Agora, cada um no seu lugar. O melhor lugar dela é aquele que a Bíblia diz. Gerar filhos, ser mãe de filhos. E não só isso, se permanecer. Que só se salva, conforme 1 Timóteo 2, de 8 a 15, ela só se salva dando à luz filhos, se permanecer. Que na hora que dá à luz filho, mas não permanece na fé. Se permanecer na fé. Eu penso, não, eu dei luz filho, eu vou ser salvo. Não, se permanecer na fé. Tem um se aí ainda, que a pessoa precisa ouvir. Então, cada coisa acho que no seu lugar. A gente tem que perguntar para Deus, esse é o meu lugar, Senhor? O irmão Brana faz essas orações na mensagem. Como que o Senhor me quer, Senhor? Estou no meu lugar, esse é o meu lugar, é o meu dever. A gente tem que saber, e a gente tem o dom para aquilo. Você vai notar que você tem que fazer aquilo que o dom que está em você determina. É aquilo ali que te ajuda. Não adianta você querer misturar. Irmão Brana foi pastor, foi profeta, foi evangelista, foi diácono. Eu já fui também pastor, diácono, tesoureiro. Mas quando você chega a ter homem suficiente para aquilo, então aquele ministério, ele parte para mais outras pessoas, para usar outras pessoas hábeis aquele ministério. Que você não tem habilidade também, não vai estar no ministério, entende? Até que o ministério do dinheiro, quase todo mundo gosta de tomar conta, né? O ministério do dinheiro, isso é bom. O ministério de Judas foi bom, tesoureiro. Então, tem que tomar cuidado. Tudo isso aí tem que tomar cuidado. É uma tentação, vocês veem a corrupção no governo, por quê? É dinheiro. Tudo é dinheiro. Bom, vamos prosseguir no monte? Vamos neste monte alto. Então, falando de monte, em todo o monte da minha santidade. Aqui, Deus falando também. Olha, monte da minha santidade, Isaías 11, 9. Eu peguei só uns tópicos aqui para falar com vocês. E Ezequiel 20, 40. No meu santo monte, era o monte alto de Israel. Deus tratando sempre no monte, meu santo monte, monte da santidade do Senhor. Então Deus sempre está tratando no monte. Quando a mensagem veio para o Brasil, ela veio para Campinas, São Paulo, e ali foi comprado um local e foi intitulado o Monte do Senhor. E eu não duvido que naquele tempo foi o Monte do Senhor. Era ali, a mensagem estava ali no início. Depois, para ela ser propagada no Brasil e 7 nações vizinhas, foi preciso de outro ministério. Se foi em monte, eu não sei. Mas aí foi para o Centro-Oeste, foi para Goiânia. E o ministério semeou por todo o Brasil e 7 nações vizinhas. É a maneira de Deus trabalhar. Onde Deus vai é como uma coluna de fogo. Movia Israel, desmontava as barracas. Vamos seguir. Mas temos que desmontar? Tem. Desmonta as barracas, vai embora a coluna, já foi lá. Olha onde está a coluna. Vai todo mundo atrás daquela coluna. E Deus paciencioso, a coluna vai devagar. E o povo seguindo aquela coluna de nuvem de dia e de fogo à noite. Deus sempre teve luz para o povo. Coluna de fogo. Seu povo não ficou em trevas, caminhava dia e noite.
E para caminhar tinha que ter luz, e tinha luz. Deus era a luz. Aquela coluna de fogo guiava Israel. Isto aplica-se ao espiritual, que cada um de nós somos guiados pela luz, pela coluna de fogo, mas a coluna de fogo do dia, quando Deus está manifestando. Nesses últimos dias Deus veio no Mombrana, mostrou na foto aquela coluna de fogo. Foi a vindicação que Deus estava num homem, usando um homem para este fim. Não adianta você tirar um monte de fotografia e dizer, olha aqui, eu tenho um branquinho aqui, uma nuvinha aqui também, olha aqui. Não, isso daí não adianta. A do profeta foi examinada pelo FBI, tudo certinho, aquilo ali era Deus mesmo. Era Deus que tinha manifestado. Então não vamos ficar, hoje não pode nem se preocupar com foto, porque naquele tempo do irmão Brana não se fazia o que se faz hoje nas fotos. Hoje faz cada montagem em foto que você pode pôr Deus ali, Deus não está ali. Você pode falar que Deus está ali naquela foto e Deus não está. Alguém colocou, fez uma montagem. Mas naquele tempo era Deus mesmo operando. A ciência fotografou a nuvem de anjos e nem a ciência entendeu, mas era uma nuvem de anjos. Mesmo não entendendo, aquilo ali era Cristo e 7 anjos que veio sobre o monte pôr do sol. É sobre isso que eu estou falando. Deus sempre está operando no monte. Amém? Eu creio nisso também. Agora, 282 almas que estão em prisão agora. Tradução da Voz de Deus. Agora, há alguma pergunta? Sua primeira puxada, ele curou os enfermos. Está correto? A congregação diz amém. Seu segundo ministério, ele estava profetizando. Seu terceiro ministério, estava pregando aos perdidos eternamente. As 3 montanhas, assim por diante, os perdidos eternamente. Agora, por que Deus tomou 3 montanhas? Ele tomou o monte Sinai, no tempo de Moisés. Ele tomou o monte Ararat, no tempo de Noé, para a arca parar, no monte mais alto. Você constrói uma arca aqui e Deus roda com ela naquela água, daqui a pouco ela para em cima do monte mais alto. E tudo o que o irmão Brana fala aqui também. 285 almas que estão em prisão agora. Noé teve 3 puxadas e a sua terceira foi para os perdidos depois que a porta se fechou. Pois Deus deixou estabelecido bem ali. Mas tem hora que a gente pergunta, para que uma pregação depois que a porta fecha? É para juízo e para mostrar para as pessoas que Deus estava naquela mensagem. É isso que Deus faz. E é uma mensagem pregada com porta fechada. Quer dizer, não tem jeito do indivíduo se salvar mais. Não tem jeito dele entrar mais. Foi assim que Noé pregou a sua terceira puxada aos perdidos, depois que a porta se fechou. Pois Deus deixou estabelecido bem ali, onde ninguém pudesse entrar ou sair. Eles estavam do lado de dentro. Pois assim como na 7ª montanha, a montanha mais alta, é aí que ele estabeleceu a arca, montanha. Então, o irmão Brana sempre faz alusão à montanha. Está vendo? Isto mesmo. Deus sempre operando em uma montanha. A mensagem de Deus, que sempre vem para o povo, Deus escolhe uma montanha em cada tempo. Aqui no tempo do irmão Brana, deixa eu ler mais alguma coisa para vocês verem. Isso aqui tudo é conhecido do povo da mensagem, mas é bom a gente ler para vocês, que sempre está cumprindo em uma montanha. O parágrafo 150 da mensagem, qual é a atração sobre a montanha? Ele diz, lá atrás no Monte Lemon, e as suas grandes máquinas fotográficas não viram isto, se levantando de onde estávamos de pé, flutuando em direção oeste, mostrando que o tempo havia terminado. Isto não podia ir mais um pedacinho ali, está na costa oeste, não podia ir mais um pedacinho.
Guarda essas palavras, não podia ir mais um pedacinho. A montanha era o final. Não podia fazer mais nada. Estava no fim do ministério. O julgamento atingiu exatamente da mesma maneira que isto foi. Isto indo diretamente sobre Fênix e atravessando diretamente, indo a Prescott e através das montanhas para a costa oeste. Onde estava indo? Diretamente para o Alasca, e ela estava suando, seguindo exatamente para aquele rumo. Agora vocês veem, quando aquela coluna de fogo manifestou? Às 18h10 até às 18h30, no dia 28 de fevereiro de 1963. Passando por estas cidades aqui, ó, que a ciência mostrou, nós temos as datas, o horário, foi nesse dia, 18h10 em Prescott, 18h15 em Fênix, 18h30 em Winslow. Nesses 3 lugares onde manifestou aquela nuvem de anjos, que eles tiraram a foto dentro desse espaço de tempo, que dá exatamente de 18h10 às 18h30, 20 minutos, quase meia hora. Não pode ser meia hora, e a expressão da Bíblia é quase. A Bíblia não tinha que falar 20 minutos também. Já está bom que a Bíblia disse, quase. E sendo aberto o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Apocalipse 8, verso 1. Então, essas coisas tinham que acontecer. E aonde estava acontecendo? No monte. Aquilo estava cumprindo as Escrituras e as pessoas não estavam percebendo aquele cumprimento de Escritura. Eu quero prosseguir mais um pouquinho aqui para chegar até o nosso tempo, porque tudo tem a ver. Não pode ser uma mera coincidência. Tudo tem a ver. O Monte Sinai tem a ver. Ninguém podia tocar. Logo Deus vem e traz a graça para nós e sela a graça. Em que monte? Hein? Monte Calvário. Selou a graça. Deus no monte, outra vez, no Monte Calvário. A revelação, como nós falamos aqui, onde foi dada? No monte pôr do sol. Abertura dos selos, dos trovões, do novo nome. O irmão Brana diz que eu caia morto aqui se ele não abriu isto para nós naquela montanha. É tão claro isso. Foi o irmão Brana quem falou. Tudo está no monte, numa montanha. Agora, é mera coincidência nós comendo o livrinho hoje, numa cidade, tem tanta cidade que tem montanhas. Eu já viajei aí por várias cidades que tem tantas montanhas, mas sempre Deus tem um lugar escolhido para aquele fim. É uma mera coincidência? É uma realidade? É uma vindicação? E ter a mensagem, o livrinho sido comido exatamente na cidade de Franca, que antes era chamada Cidade das Três Colinas. Eu estava vendo que são coisas que você talvez não encontra muita explicação antes, agora você pode ouvir e depois encontrar a explicação. Por que as 3 montanhas, os 3 montes em Franca, tem a ver com a mensagem? Se não tem, deixa acontecer em algum outro lugar. Vamos aguardar outro lugar, vamos aguardar outra cidade. Mas por que veio exatamente na Cidade Franca, já antigamente chamada a Cidade das Três Colinas? E nós estamos estabelecidos aqui no final do monte. Você sabe que do Jardim Redentor para baixo, acabou o monte. Se você subir mais um pouquinho ali,
você já tem que chegar a Cristais Paulista, é outro lugar. Eu quero que vocês guardem isso, porque Deus mostrou essas coisas para o irmão Brana, que estava acontecendo no final do monte. Nós aqui estamos no final. Este monte, ele começa lá na Santa Cruz. O primeiro monte. O segundo monte, que é a segunda colina de Franca, é o centro de Franca. Vocês podem, quem conhece, vem lá da Santa Cruz, sobe. É outra colina, que é o centro. A terceira colina de Franca é a estação. Nós aqui somos o prolongamento desta coluna e o final. O Jardim Redentor, onde estão todas as antenas de televisão e rádio, porque por ser o lugar mais alto, por que não lá na Santa Cruz? Por que não colocar as antenas lá? Porque o lugar mais alto é onde se coloca as antenas. Deus fazendo algo. Por que colocar as antenas em lugar mais alto? É onde pode se espalhar mais o som. Por que Deus ter todas as suas mensagens nos lugares mais altos, em suas colinas, em suas montanhas? Por quê? É dali que sai a mensagem do alto. Vem do céu para a montanha, e daquela montanha é espalhada. É mera coincidência? É uma vindicação? Fica com você, isso daí. Eu não creio. Não, eu só estou falando. Onde o livrinho foi comido, se alguém mais comer o livrinho em algum outro lugar, alguma outra cidade, que tenha 3 colinas, que tem 3 montanhas, como teve o mesmo ministério do irmão Brana. 3 colinas. A primeira etapa no primeiro monte, a segunda etapa no segundo monte, a terceira etapa na terceira colina do monte Pôr do Sol. Aquilo aconteceu, a revelação veio ali no monte mais alto. E eu tenho aqui na mensagem também para ler para vocês. Mas o que a gente vê, a importância disso tudo, é Deus operando. A revelação veio, a profecia veio no monte. E quando a profecia veio da revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, veio exatamente onde tinha 3 picos. Você sabe a mensagem? Nós estamos aqui com a mensagem na mão, com a atração sobre a montanha. Você sabe que é assim, 3 picos. E aquela era a primeira, segunda e terceira etapa do profeta. 3 picos. Foi a revelação da profecia. Quando a mensagem vai ser reprofetizada, por que outra vez? É coincidência? Outra vez 3 montes. Vocês estão entendendo ou estão cochilando? Estão entendendo? Outra vez 3 montes. A mensagem veio exatamente em Franca. Não somos especiais. A mensagem é especial. Somos mortais. A mensagem não. A mensagem é especial. Eu não sei se consigo aqui estar perto, tá? Porém, você não pode matar o ministério. Ele continua vivendo. Você pode fazer o mensageiro dormir, mas não pode fazer a mensagem. Então a mensagem do profeta, ele dormiu, mas a mensagem dele, olha como ela está chegando aqui de uma forma tão perfeita. Saiu de 3 montes lá do Arizona e vem para 3 montes aqui de Franca. O que é isto? Coincidência? Vindicação? Reprofecia? Se a profecia foi dada 3 montes no tempo do irmão Brana, agora no tempo da noiva, João come o livro e profetiza outra vez, quer dizer, reprofetiza. Fala outra vez.
as mesmas profecias. Porque vieram em 3 montes e no monte mais alto veio a terceira, no tempo do irmão Brana? Porque no monte mais alto de Franca veio a terceira outra vez? Vamos esperar que aconteça isso em outros lugares. Vamos aguardar que aconteça em outra cidade que tem tantos montes e que eles possam ter vindicação, o quanto há de vindicação naquilo que nós falamos. Isso daqui é a Bíblia, é o tempo. Quantos anos atrás? O Joãozinho acho que não lembra, nem eu. Quantos anos faz que você casou, Joãozinho? 31. Então, antes de 31 anos atrás, porque eu comprei esse terreno aqui no meio do mato, que não tinha nada, pouquinhas casas, comprei esse terreno, nem sabia o que ia acontecer. E porque 30 anos depois, 20 e poucos anos depois, aconteceu estas coisas. Por que esta revelação? Não é questão de nós fazermos, não. É questão de se ver isto que é real. Eu não sabia disso também. Irmão Brana vai dizer para você nessa mensagem, com a atração sobre a montanha, isso aconteceu e eu não sabia. Ou eu também não sabia, aconteceu e eu não sabia. Era nesse monte, era aqui que tinha que termos o nosso tabernáculo. Para cumprir outra vez sobre 3 montes. E aqui no monte mais alto, no terceiro pico, na terceira colina, no final, não tem mais nada, aqui você vai descer para o horto. Certo? Dá até certo, você desce, vai para o horto. E tudo isso, você dizer, por que Deus mostra isso na mensagem? Escuta aqui, parado na brecha 148. O irmão Brana, quando Deus estava mostrando para ele sobre o nome dele estar escrito na montanha. 148, parado na brecha. Eu parei, olhei para cima da montanha e vi aqueles 7 montes. B-R-A-N-H-A-M. Vi aqueles 7 montes. E então eu ouvi, você quer ver uma coisa? Lá haviam 7 picos no topo da montanha. Uma montanha que tem a extensão de várias milhas. A última montanha antes de você entrar no outro estado. A última montanha. Se isso tivesse acontecido na primeira montanha, como nós tivemos um ministério também na Rádio Mania, que foi um ministério lá na primeira montanha. Tivemos um ministério aqui já na terceira montanha. Quando a gente chegou com o ministério aqui em Franca, por volta de 1978, a gente chegou com o ministério na terceira montanha. Mas da terceira montanha tinha que estender para a segunda e para a primeira. Você sabe que nós viemos e implantamos o nosso local de reunião já de início ali na estação, que é o terceiro pico. Mas nós estávamos mais embaixo da montanha, não estávamos muito em cima da montanha, estávamos mais embaixo da montanha, Rua Gonçalves Dias. Só tem mais uma rua ou 2 para baixo, já para chegar no centro, que é a segunda montanha. E nós já estávamos aqui no pé da terceira montanha, e o evangelho, a mensagem foi para lá. Tem hora que eu fico pensando, por que eu tive que sair na Rádio Hertz daqui e passar lá para o centro? A Rádio Hertz, a gente passou depois lá para o centro, que não era a Rádio Hertz mais, era a Rádio Franca do Imperador, naquele tempo, que nós passamos para lá. E depois, para quê? Ir pregar por volta de 1990, lá na Santa Cruz, no primeiro monte. Irmãos, a mensagem foi anunciada nos 3 montes. Nos 3 montes de Franca. Inclusive, quando termina a extensão dessa montanha aqui, e ali em Cristais Paulista, onde começou a Rádio Hertz, nos últimos tempos, que ela já existia, fechou e depois abriu numa fazenda, e a gente ia daqui lá na fazenda às 4:30 da tarde para esperar um programa de 15 minutos para 15 para 7 da noite.
até que finalmente a gente arrumou as fitinhas e já não ia mais. Mas começamos assim. E lá é o lugar mais alto também. Então, essa mensagem foi pregada. Não estou dizendo que ela é verdade porque tem essas vindicações. Ela é verdade porque é verdade. Essa mensagem é verdade até que outra apareça. Entende? Ela é verdade até que outra apareça. Que tenha feito as mesmas coisas que esta tem feito, de ter mostrado para nós: a era terminou, o último eleito já entrou, o novo nome de Deus já está estampado na mensagem, está tão claro, está tudo claro, essa mensagem já foi vindicada. Mas se tiver outra, alguém está esperando em algum outro lugar, que aconteça as mesmas vindicações. Seria bom eles terem as mesmas vindicações que nós temos aqui, para provar para o povo, para mostrar para o povo que a mensagem sempre está na colina mais alta, é no Monte Ararat com Noé, é no Monte Sinai com Moisés, é no Monte Calvário com Jesus Cristo, é no Monte Pôr do Sol com William Branham, é na terceira colina de Franca com a noiva. Você quer ver? Não há nenhuma outra montanha depois daquela. Por isso que aqui em Franca a terceira colina está aqui. Aqui termina a terceira colina. Depois já vai descendo. E como o irmão Branham diz, lá do seu tempo, era a mesma coisa. Só estou mostrando para vocês que está acontecendo da mesma forma, nem eu sabia. Hoje eu estou vendo melhor. Eu posso falar, deixa os outros criticar, não importa, mostra-me uma coisa melhor. Se isso não é verdade, mostre-me a verdade. Se estas vindicações de 3 montanhas no tempo do irmão Branham, sendo dada a revelação da profecia, e 3 montes no tempo de João, no tempo da noiva, sendo dada a revelação da reprofecia. Por que revelação? Aquilo que o irmão Branham não pôde dizer, a noiva João tinha que dizer nesse tempo final. E já foi dito. Estas coisas já são acontecidas. Não temos que lutar por elas. Não temos que lutar para acontecer. Nós nunca fizemos um esforço sequer para isso cumprir. Isso cumpriu automático. Quem foi que lutou? Que você diz, eu orei nada, eu não orei para isso acontecer. Isso aconteceu, agora eu tenho que orar em agradecimento. Mas não orei para isso acontecer. Mas está aí, aconteceu. Você não vê que é tão simples? É tão simples que nem o povo da nossa igreja entende direito, eles nem vêm na igreja direito. Você está vendo no sábado, quantos bancos vazios? A valorização de uma coisa, era como no tempo do irmão Branham. Vocês pegam o tabernáculo do irmão Branham, eram poucas pessoas, enchia, porque ia gente de fora. O irmão Branham mostra na mensagem, pondo uns ao lado de Jesus, pelo que ele fala ali, tinha umas 70 pessoas. Agora depois enchia, talvez 400 pessoas ou mais, mas vinha de fora. Aqui enche, mas vem de fora, não é de Franca, é de fora. É o povo de fora, é que eles encontram alguma coisa, gastam dinheiro para vir. Vocês podem ver que nem ânimo vocês têm para sair daqui para ir para o sul. Vocês já notaram? Porque o sul tem ânimo para vir para cá, o norte tem ânimo para vir para cá, o centro-oeste tem ânimo para vir para cá, o nordeste tem ânimo para vir para cá. Por que será? Entende? Até Londrina está aqui hoje. Então, por quê? Vocês estão notando isso? Por que vocês não vão para o sul? Não deu certo a caravana de vocês para o sul. Pessoas desanimadas de ir para o sul. Agora, se eles tivessem esse pensamento certo, para que nós vamos para o sul? Só para passear. A palavra está aqui. É o sul que tem que vir aqui. Mas eles não pensaram nisso, eles não tiveram força, coragem, ânimo, como muitas vezes não tem nem para vir na igreja. Amém. E com isso não é
falar para vocês vir mais na igreja. Vem a hora que você quiser. Aqui é uma casa sua, você vem aqui a hora que você quiser, certo? Entra, para, escuta. Isso é muito bom. E ela ia do leste ao oeste, a posição da montanha. E o topo era coberto de neve. Lá no tempo, no Mont Blanc tinha neve, aqui não. Aqui é um tempo até bom demais. Mas estamos falando destes picos. Será que a pessoa não pode perceber isso daqui? É o ministério do irmão Branham. Gente, é a extensão do ministério do profeta. Esta revelação é a extensão daquilo que o irmão Branham não pôde dizer. João tinha que comer o livro e dizer. O livro estava aberto, estava revelado. A noiva comeu e disse tudo o que irmão Branham não podia dizer. Quantas pessoas tinham vontade de ser esse João? Quantas pessoas têm vontade de ser essa noiva? Mas não é em todo monte que Deus está. O irmão Branham diz, haverá muitas noivas, mas uma verdadeira. Tem muitos montes, mas um onde Deus está. Começa desde lá de Noé. Onde Noé estava, Deus estava. No Monte Ararat, no Monte Sinai com Moisés, no Monte Calvário com Jesus, no Monte Pôr do Sol com o irmão Branham, aqui na terceira colina de Franca com a noiva. É Deus operando. Agora, é mera coincidência? Eu não creio nisso, eu creio na realidade, nos acontecimentos. Se tiver alguma coisa melhor, mostra para nós, por favor. Estou dizendo para as pessoas, não estou nem falando para Deus fazer isso para nós. Que Ele já mostrou? Entende? Eu estou dizendo para as pessoas, se vocês não creem nisso e tem alguma coisa melhor que isto, por favor, por amor da minha alma, mostra para mim. Ah, o milênio hoje. Não, filhos, isso daí é do diabo, isso não é de Deus. Essa mensagem do milênio hoje é para vocês cegos. Para acontecer o milênio, ainda tem que dar ressurreição, arrebatamento, grande tribulação. Deus tratar com os judeus, tirar os 144 mil, Moisés e Elias morrer. E eles estão dizendo milênio hoje, e tem um monte de gente crendo nessas coisas, falsas doutrinas diabólicas. E se eles crêem, não tem nenhuma vindicação. O que tem é que o irmão Branham diz, que quem crê no milênio hoje é como o catolicismo. O irmão Branham diz, o católico não crê que tem um milênio, porque eles já estão vivendo o milênio. Isso é o que o irmão Branham disse na sua mensagem. Eles já estão vivendo o milênio e o Papa é o rei deles. Mas nós não, nós temos um milênio ainda. Vamos viver um milênio e o nosso rei é Jesus Cristo. Mesmo que ele estará reinando Jesus Cristo com um novo nome, mas eu vou dizer, é Jesus Cristo, o nosso rei. Amém. Agora isso será no milênio. Mas porque eles não podem tomar essa verdade, comer essa verdade, eles pregam qualquer coisa para chamar a atenção do povo. E as suas igrejas, irmão, são assim, são cheias. Centenas e milhares de pessoas. Não é como nós, não dá uma centena. Não, eles são centenas e milhares de pessoas. E as pessoas estão tudo crendo neles. Entende? Crê neles e não tem nenhuma vindicação desta realidade. E para você ver que esse livrinho tinha que ser comido no 3 montes, que ele foi revelado, 3 montes outra vez, onde ele é reprofetizado. Saiu lá do tempo do irmão Branham e veio para Franca. Tenho eu culpa disso? Eu não sabia que era assim, mas isso já aconteceu. Não tenho que reclamar, já aconteceu. E nós estamos aqui nesta extensão da terceira colina de Franca, no final. O ministério também está no final. O profeta diz, poucos anos aqui, parecendo como pequenos picos, veio de volta, como não era meu ministério ainda. E então vinha o terceiro. Ele tinha aqueles pequenos picos de cura divina, de revelação, de ministração, de bênção para o povo. Ele diz, mas não era o meu ministério. Aí vinha o terceiro, que é a terceira etapa. A terceira etapa veio na revelação dos 7 selos. Aqui veio o nosso ministério.
O meu ministério não era quando eu vim para Franca. Não é quando eu preguei na Rádio Mania que o povo gostava, que a gente gostava, e a gente soltava fitas cassete. Irmão Agostinho soltava fita para todo lado, de bicicleta, entregando fitas cassete grátis para o povo. Aquilo não era o meu ministério, não era o ministério da noiva ainda. O ministério da noiva foi quando a palavra foi aberta, do ano 2000 para cá, que já havia fechado. Essas outras partes não estávamos pregando lá mais. Fechou tudo aquilo. Terminou as rádios comunitárias de Franca, tudo. Fechou tudo, porque começava a terceira puxada do ano 2000 para cá. E se a pessoa não pode ver isto, olha, o eleito verá essas coisas. Tudo já está cumprido. Eu estou falando coisas para vocês que já cumpriram. Não é nada para chamar a sua atenção, é para você, algo vai acontecer. Não, o que vai acontecer é o arrebatamento. Você tem que estar preparado para este fim. Mas aqui está a mensagem final no último monte. Então, graças a Deus, no último monte, e Deus, assim como Deus revelou lá naquele último monte, no terceiro pico, que era o terceiro monte, onde o irmão Branda mostra aqui também, 154, que desta mensagem, parado na brecha, 3 é o número de conclusão. Primeiro, segundo, terceiro. Aqui Deus está concluindo. É número de conclusão. O terceiro. O pico seguinte era 5, o número da graça. O seguinte era o 7, o número da perfeição. 7 é Brana. É o número da perfeição. Por que as pessoas não pegam isso? Sabe o que Deus falou para ele no 155 aqui? Parado na brecha, e ele disse que aquilo permaneça. Se alguma vez houver uma dúvida em sua mente, Deus falou para ele, se alguma vez houver alguma dúvida em sua mente, retorne, recorde deste lugar, volte aqui. Para o irmão Brana, se alguma vez você tiver uma dúvida na mente, que não é isso, volte aqui. Quer dizer, neste monte você relembrará. As dúvidas sairão. Se a dúvida chegar, volte aqui. Se alguma vez alguma dúvida chegar na sua mente de que a terceira puxada não é esta, volte aqui. Volte aqui, porque é aqui que você vai começar a relembrar outra vez. Isso aqui é a terceira puxada. Como foi do irmão Brana, é de João, é da noiva, terceira puxada. Foi mistério no tempo do irmão Brana, é mistério no tempo da noiva, da mesma forma. Sétimo selo, abertura, foi mistério no tempo do irmão Brana. E agora é mistério no nosso tempo também, que é o final do sétimo selo. Irmão Brana diz que o sétimo selo, a revelação, termina quando a noiva for arrebatada. Amém? Então aí está. Festa das Trombetas 232, é quando termina o sétimo selo. Então hoje ainda está o mistério do sétimo selo. É Deus em um povo. Lá era Deus em Brana só. Aqui é Deus na noiva. Certo? Todos nós precisamos disso. Você não pode pensar Deus em João, é Deus na noiva. É o geral. Você tem que tomar o geral, a noiva. Não só de Franca, noiva é aqueles que crêem na mensagem do dia, que estão sendo liderados pela mensagem daquela montanha, e ai daquele que toca naquele monte, deixa por conta de Deus, ai daquele que toca naquele monte. Quantos que tocaram nesse monte, na mensagem, e já morreram? Quantos pregadores já fizeram isso? Tocaram e morreram. Eles não precisavam morrer naquele tempo não, morreram novos, gente honesta, mas toca no monte. Eles não conseguem crer, eles tocam na mensagem. Pai, nós cremos, Senhor, naquilo que o Senhor prometeu que faria e o Senhor fez. O Senhor manifestou sua palavra e essa noiva comeu o livrinho. Como João comeu o livrinho, esta noiva tem comido o livrinho. O eleito que está por todas as partes, Pai, não somente no Brasil, mas está nas nações vizinhas, e quem sabe em mais alguma outra nação, que alguém entra para poder fazer parte desta noiva.
que têm recebido a luz desse tempo final. Abençoa meus irmãos em Portugal, na África, Luanda, Moçambique, onde eles estão nos ouvindo nesse instante, Senhor, que eles possam receber mais de Ti. Ainda alguns nos Estados Unidos que saem do Brasil para poder ouvir esta mensagem, ali mais longe, mas são brasileiros, são daqui, ouvindo a mensagem fora do Brasil, na Califórnia, também em Massachusetts, que o Senhor possa enchê-los de esperança e fé nesses países vizinhos, Pai, aqui do Brasil, onde não temos visto ninguém decidir ainda, Senhor, ninguém abrir o coração e crer nesta palavra. Tem estendido mais para o lado da África e Portugal, onde o Senhor tem tratado com a língua portuguesa. Estamos agradecidos que é exatamente aquela língua que nem o irmão Brana pôde entender, porque era uma língua diferente, mas a mensagem veio. Estamos agradecidos. Pai, ajuda-nos a comer este livrinho com prazer cada dia. Meu irmão, minha irmã, que possa refugiar nesta palavra, nesta mensagem, e saber que eles estão tendo a mensagem verdadeira, que eles estão fazendo parte do monte onde a palavra tem sido manifestada, onde a palavra tem sido revelada, onde a mensagem tem sido reprofetizada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aquela espada que caiu na mão do profeta era o começo da mensagem do dia final. Era o início da mensagem do sétimo anjo. Aquela espada é a espada do Rei Celestial. E nas mãos de cada um de nós tem uma espada de revelação que recebemos quando cremos na mensagem de João. E nas mãos de cada um de nós tem a unção dos 7 trovões, que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora. Esta espada que anuncio aqui neste momento é a mensagem que nos dá fé de arrebatamento. É necessário abrirmos nossos corações para receber a mensagem dos selos dos 7 trovões. E nas mãos de cada um de nós tem uma espada de revelação que recebemos quando cremos na mensagem de João. E nas mãos de cada um de nós tem a unção dos 7 trovões, que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora. Que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora.